Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje, graças a Deus, nós já estamos na lição de número 5, aprendemos bastante e como tem sido importante este assunto a respeito do pentecostalismo nesses últimos dias e ser o nosso primeiro trimestre da lição de 2021. Estou aprendendo muito. Nós sabemos que nós aprendemos a cada dia da nossa vida. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós aprendemos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Todas as nossas aulas foram importantes. Na aula passada nós falamos sobre os dons espirituais. Espero que você tenha aprendido bastante, que sua aula tenha sido uma bênção. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, sou também superintendente de escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações e ative outra vez. Alguns irmãos têm comentado comigo que as minhas aulas deixaram de chegar todas as semanas. Então, o segredo é desativar o sininho, ativá-lo uma outra vez para que você continue recebendo as minhas aulas. E os irmãos perceberam, eu estou compartilhando a minha aula integral e também a minha aula por tópicos. Espero estar agradando os irmãos desta forma. E hoje os irmãos vão perceber um ventinho aqui na minha aula, está muito calor na minha cidade e eu confesso que eu não estou conseguindo gravar a minha aula sem um ventilador ou ar-condicionado, que seja, porque está muito quente a minha região e também a idade da gente, né, vai chegando e o calor começa a aumentar um pouco. Então espero que tenham um pouco de paciência, que aproveitem bastante esta aula aí. Que testemunhos maravilhosos que nós ouvimos aqui, os irmãos descreveram da experiência que tiveram com o batismo do Espírito Santo. Alguns foram batizados quando eram crianças, outros foram batizados da mesma forma que eu fui, uma oração em casa, outros em um congresso, outros na igreja, experiências maravilhosas. E é bom sempre estarmos relembrando tudo que Deus fez por nós, né? E a presença do Espírito Santo. A lição de número 5 hoje, nós vamos falar sobre fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o eu crucificado. E nós vamos falar em Gálatas, né? Não tem como falar de fruto do Espírito e obras da carne se nós não formos lá para Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 16 ao 26. Se você puder, leia a carta de Paulo aos Gálatas, são apenas 6 capítulos, muito pequeno, né? Muito pouco, e para você se inteirar um pouquinho dessa lição, é bom que você leia. Eu já li ele agora, de novo, né? Os 6 capítulos, para nós aprendermos bastante sobre essa lição, porque afinal de contas nós vamos falar sobre essa igreja que estava na Galácia e Paulo escreveu para esta igreja. A nossa verdade prática, ela diz que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. Nós já tivemos um trimestre que nós falamos sobre a ética cristã, pois ela mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de nós. O fruto do Espírito, ele imprime o caráter de Cristo dentro de nós. Nós sabemos que os dons espirituais, eles vêm de Deus sobre nós e o Espírito Santo atua por intermédio de nós, né? É o poder de Deus demonstrado aqui no mundo por intermédio do Espírito Santo e nós somos o canal que o Espírito Santo usa. E hoje nós vamos falar o que o Espírito Santo faz dentro de nós. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o eu crucificado, sobre como nós produzimos o fruto do Espírito. E isso não é feito de uma única vez. Nós já falamos e já aprendemos que na salvação, na nossa conversão, na nossa regeneração, assim que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Depois nós somos revestidos de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo distribui os dons a cada um para o que for útil. E o fruto do Espírito
nós não recebemos ele imediatamente. O fruto do Espírito, ele é produzido não por mim, mas é o Espírito Santo que produz essas virtudes na minha vida. À medida que eu vou me submetendo ao Espírito Santo, ele vai produzindo essas virtudes na minha vida e na sua vida. E isso não é feito de uma única vez. É como a santificação. É uma escada, né? Um degrau que nós vamos subindo todos os dias, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Assim é a santificação, que é diferente da regeneração, a justificação, que é tudo feito em uma única vez. Então, o fruto do Espírito, nós vamos crescendo em santificação. Então, nós não somos regenerados imediatamente. Os nossos pecados foram perdoados, né? Nós nascemos de novo ali e escrevemos uma nova história, né? Os pecados que nós praticamos antes de aceitarmos Jesus, eles foram sepultados ali e nascemos uma nova pessoa. Então, a regeneração na salvação, ela é imediata. A santificação também é imediata. Mas depois, com o passar do tempo, que nós vamos criando maturidade espiritual, crescimento espiritual, e o fruto do Espírito vai desenvolvendo dentro de nós por intermédio do Espírito Santo. Mas isso à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, à medida que nós vamos submetendo ao Espírito Santo, para que ele faça esta obra em nossas vidas, eu preciso dar lugar. É quando nós deixamos ser guiados por ele. É quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que ele vai fazendo esta obra em nossas vidas. É quando nós nos entregamos sem reserva para ele, né? Espírito Santo pode mudar a minha vida, pode transformar a minha vida para que eu agrade a Deus, sem medo do que as pessoas dirão ao nosso respeito, quando nós seguimos o Espírito Santo. E quando nós seguimos o Espírito Santo, né, o caráter de Cristo, ele vai sendo forjado em nós. Mas eu quero dizer que não é fácil. Nós dizemos que todas essas coisas acontecem em nossa vida de uma maneira simples, não é simples e não é fácil. Nem todos que são batizados no Espírito Santo têm o fruto do Espírito. Nem todos que têm os dons espirituais têm o fruto do Espírito. Nem aqueles todos que aceitaram a Jesus e converteram têm o fruto do Espírito. Mas todo salvo, todo aquele que deseja agradar a Deus e que anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, este sim tem o fruto do Espírito. Então nós não podemos confundir dons, batismo no Espírito Santo, com fruto do Espírito e salvação. É fruto, porque está no singular, e não frutos. São 9 virtudes, das quais nós falaremos sobre cada uma delas hoje, nesta aula. É claro que nós não vamos ter tempo de desenvolver cada uma dessas virtudes, assim como as obras da carne, nós não teremos tempo de falar nem na nossa aula e nem aqui no vídeo nós vamos ter. Paulo, quando ele escreveu para a igreja em Corinto, era uma igreja poderosa, que tinha todos os dons, mas era uma igreja cheia de problema, que não tinha o fruto do Espírito. Paulo diz que não podiam chamá-los de espirituais, sendo que ainda no meio deles habitavam as obras da carne. Então, Paulo os chama de carnais. Era uma igreja que tinha poder, né? Um grande exemplo para nós, que dons, milagres não santifica ninguém. Era uma igreja problemática e que ela precisava produzir o fruto do Espírito. Naquela igreja havia muitos tipos de pecados praticados pelos seus membros. E ele está nos ensinando, então, que os dons não santificam a igreja e nem os seus membros. Não é porque você tem um dom espiritual que você está num patamar de santidade que você não precise produzir o fruto do Espírito.
E agora mesmo, Paulo escreve à igreja da Galácia para adverti-los. Quando nós lemos esta carta assim minuciosamente, nós entendemos também o problema que estava acontecendo naquela igreja. Não era uma igreja como a igreja de Corinto, né, poderosa, mas era uma igreja também que os cristãos daquela época estavam sendo perturbados pelos judaizantes. Então, desde o primeiro capítulo, né, desta carta, Paulo já começa a expor os problemas que aquela igreja estava vivendo naquela época. E ele também vai escrever para eles acerca do pecado. No início da sua carta, ele se diz maravilhado de tão depressa eles passaram daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Era acerca disso que Paulo estava tratando com os irmãos gálatas, né? Eles estavam deixando o evangelho que eles tinham aprendido de Paulo, estavam passando rapidamente para outro evangelho, das pessoas que estavam infiltrados naquela igreja, nos judaizantes, e pervertendo a fé daqueles irmãos. E Paulo então ele fica perplexo que ainda Cristo não tinha sido formado neles. E hoje, felizmente, nós encontramos crentes 10 anos que servem a Jesus, 20 anos, e Cristo ainda não foi formado na vida dele. O caráter de Cristo ainda não foi impresso, né, na vida deste cristão, e aquela igreja estava vivendo este mesmo problema. E Paulo estava chocado com o rumo que estava tomando a vida e a fé daquelas pessoas. E Paulo então começa a indagá-los. Tudo estava indo tão bem. Enquanto eu estava aí perto, vocês estavam fervorosos, servindo a Jesus Cristo, obedecendo o Evangelho, né, frutificando na obra de Deus. O que aconteceu com vocês? Vocês estavam indo tão bem. O que aconteceu na vida espiritual de vocês? Vocês foram chamados à liberdade, mas vocês não podem usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Veja bem, eles tinham saído do jugo da escravidão da lei, não era necessário mais a circuncisão, porém eles estavam sendo influenciados por alguns que haviam se infiltrado na igreja, os perturbando com esta liberdade. E hoje também nós somos livres, mas tem muitas pessoas confundindo esta liberdade, né? Nós sabemos que essa liberdade que nós temos, ela não é ocasião para que nós pequemos, ou essa liberdade nós não podemos confundi-la com libertinagem. E os judaizantes, né, estavam espionando a liberdade que eles tinham em servir a Cristo. Veja bem, não precisavam mais circuncidar, não precisavam mais, né, observar a lei, os seus rituais, guardar meses e dias e festas, porque agora eles estavam debaixo da graça, mas eles estavam voltando aos velhos rudimentos e praticando os mesmos pecados que outrora eles tinham deixado de praticar. E Paulo estava alarmado com a situação desta igreja. Hoje não é necessário tantas coisas para nós servirmos a Deus e por sermos livres. Infelizmente, muitos pensam assim, que por sermos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. E tudo isso, infelizmente, nós cairemos no mesmo erro dos Gálatas, né? Nós vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Essa liberdade que nós vivemos hoje, muitos acabam dando lugar à carne e às obras da carne com as suas paixões. Era um outro evangelho que estava sendo pregado. E hoje também não é diferente. É um outro evangelho que está sendo pregado. Não da liberdade cristã, mas da libertinagem. Hoje os cristãos acham que eles podem fazer tudo. Nós somos livres a tal ponto que as pessoas imaginam que elas podem fazer o que quiserem, que mais nada é pecado para nós.
Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, que ele já estava crucificado com Cristo. E lá no título da nossa lição nós aprendemos que o fruto do Espírito é o nosso eu crucificado. A mesma certeza, convicção de que o apóstolo Paulo tinha, que ele já estava crucificado com Cristo, né? As obras mortas da lei, a sua velha natureza, o velho homem, tinha tudo sido sepultado ali na cruz do Calvário. Esta mesma certeza nós também precisamos ter, isto é, a nossa velha natureza deve ser crucificada na cruz e ressuscitarmos com Ele para uma nova vida, sermos um novo homem espiritual, termos uma nova natureza. E Paulo, então, ele dá o segredo para uma vida frutífera e transformada. Abre aspas, ele diz, andem no Espírito. Ou em outras traduções, ele diz, vivam em Espírito. E isso é o tempo presente. É assim que deve ser a nossa caminhada. E ele diz, se vocês fizerem assim, viver no Espírito e andar no Espírito, no tempo presente, vocês não satisfarão os desejos carnais. Quem é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, deve desejar, né, o fruto do Espírito. Assim como nós desejamos os dons espirituais, nós precisamos desejar o fruto espiritual. Nós precisamos buscar do Espírito Santo, porque não é por esforço meu particular, né? Não são obras da lei, não são obras mortas. Não, a partir de hoje eu quero ser bonzinho, a partir de hoje eu quero ser mais manso, a partir de hoje eu quero amar mais as pessoas. Não, é algo que brota naturalmente do nosso interior, porque não sou eu que produzo esse fruto em minha vida, mas é o Espírito Santo, né, que produz esse fruto na minha vida. Você pode ser batizado, não ser batizado com o Espírito Santo. Você pode não ter nenhum dom espiritual. Você pode não falar línguas estranhas e você pode ter o fruto do Espírito, porque é Ele que é a marca registrada de um crente salvo. Os dons espirituais, eles são sinais para a confirmação da palavra de Deus que vai sendo pregada, enquanto que o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. O fruto do Espírito é o eu crucificado, é a nova natureza no lugar da velha natureza, é o novo homem no lugar do velho homem, é o enfraquecimento dos desejos carnais e sermos guiados pelo Espírito Santo a águas tranquilas, né? Nós não somos conhecidos pelos dons espirituais, mas pelo fruto do Espírito. É isso que testifica o que o Evangelho fez dentro de nós. Nós somos conhecidos pelo nosso caráter e a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Eles se manifestam em nossos relacionamentos dentro de casa, na nossa igreja local que nós vivemos, com outras pessoas descrentes ou crentes e no nosso ambiente de trabalho. Aonde nós estivermos plantados, este fruto do Espírito, ele tem que testemunhar e dizer de quem somos, né? E quem transformou a nossa vida. No tópico 1, o fruto do Espírito na vida do crente. Nós já falamos que não é produzido por esforço pessoal. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós saímos da escravidão do pecado para o senhorio de Cristo. Não existe meio termo. Ou nós somos servos de Jesus, ou nós somos servos do pecado. Não, eu não quero nenhum. Não tem como. Então, quando nós saímos da escravidão do pecado, nós entramos debaixo do jugo do senhorio de Cristo. Mas só que o jugo dele, ele diz que ele é suave, né? Não é como o jugo da escravidão do pecado. Agora nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo. Passamos a pertencer a Jesus.
Somos propriedade particular de Deus. Mas aqui, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, isso não quer dizer que nós temos uma vida passiva. O que é isso? Uma vida passiva. Sem iniciativa, sem vontade, como se nós fôssemos, né, um fantoche nas mãos de Deus, como se nós, a partir desse momento, não tivéssemos mais vontade própria. Não, a nossa vida não é passiva, ela não é apática, não é indiferente, sem liberdade, sem vontade própria, sem o livre-arbítrio, né? Nós somos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos livres. É esta liberdade que nós precisamos entender, que nós recebemos quando passamos do senhorio da escravidão do pecado para servirmos agora a Jesus. Mas nós devemos saber viver esta liberdade cristã. O agente desta ação em nossas vidas é o Espírito Santo. Não é esforço pessoal que fará que vamos produzir o fruto do Espírito. No ponto 1, definição. O que é fruto do Espírito? Após nós sermos salvos, Jesus coloca em nós o Espírito Santo e o desejo de fazer o bem e de fazer as coisas certas. O fruto do Espírito eu vou simplificar assim para a gente entender melhor. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado do nosso amadurecimento espiritual, do nosso crescimento espiritual, e o resultado é o fruto do Espírito. Um crente carnal, imaturo, ele não produziu o fruto do Espírito. Não tem como o Espírito Santo produzir, né, o fruto na vida de uma pessoa que cede a todo momento às suas paixões, aos seus desejos carnais. É um processo natural que vai acontecendo na nossa vida à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo. Isso vai acontecendo, vai fluindo em em nossa vida, né? Essas virtudes vão surgindo dentro de nós. Não é imediato a salvação. É gradativo, assim como a santificação. O segundo ponto, o fruto no singular. Porque são 9 virtudes, né? Muitas pessoas dizem, os frutos, não. Por que é fruto no singular, sendo que dentro dessa palavra existem 9 virtudes? Por que as obras da carne estão no plural e o fruto está no singular? Questionam alguns teólogos, alguns estudiosos. Por que não são frutos? Nós vamos entender, explicou Eurico Bechstein, isso está na nossa lição. É como uma mexerica, uma laranja, um limão, né, que é um fruto composto de vários gomos, né? Então, quando você abre uma mexerica, você descasca aquela mexerica, ela está cheia de gomos, e nem por isso nós chamamos de frutos, né? Então, são gomos que dentro de uma fruta é chamada de fruta. Assim é o fruto do Espírito Santo. 9 virtudes dentro de apenas um fruto. Este fruto é o amor ou caridade, em outras versões. E ele encabeça a lista que está escrito em Gálatas. As demais virtudes, dizem os estudiosos, que são o reflexo do amor. Então, o amor encabeça essa lista e os demais nós vamos produzindo, né? É reflexo deste amor que nós recebemos de Deus e que é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Para guardarmos os nomes, nós devemos lembrar, é uma regrinha simples, né, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, e muitas pessoas têm dificuldade de gravar as 9 virtudes, né, os 9 nomes desta virtude. Então tem uma regrinha muito simples que faz com que nós recordemos rapidamente quem são as 9 virtudes. As 3 primeiras virtudes, né, que é amor, gozo e alegria, fala do nosso relacionamento com Deus.
Somente Deus pode colocar isso dentro de nós, este amor, esta alegria e esta paz. As outras 3 virtudes, ela fala do nosso relacionamento com o nosso próximo, que é bondade, longanimidade e benignidade. Algumas versões falam diferente, né? Generosidade. E as outras 3, né, virtudes, ela fala do nosso relacionamento comigo mesmo, né? Que só eu posso praticar estas coisas, que é fé, mansidão e temperança. Então, uma regrinha muito fácil, que você não vai esquecer nunca mais. Então, logo essas 9 virtudes, elas forjam em nós o caráter de Cristo. O fruto do Espírito, ele fala do nosso caráter, ele fala da nossa conduta. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, ele cobrava deles, né, e insinuava que eles deveriam andar dignamente como convém, né, um cristão. E esse andar dignamente também, ele fala do nosso caráter, ele fala da nossa conduta. Nós somos incentivados a produzir frutos. Jesus diz que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, produzir virtudes que são dignos de pessoas que se arrependeram e crucificaram a sua velha natureza. Nós só produzimos este fruto se nós estivermos ligados em Cristo. Aí nós recebemos a seiva, né, que alimenta e os frutos são produzidos. E caso não estejamos ligados nele, né, em Jesus, nós vamos produzir as obras da carne. Não tem meio termo. Ou estamos ligados em Cristo, a videira verdadeira, e nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento, ou nós vamos produzir então as obras da carne. Este amor que encabeça esta lista, né, ele é ágape. É este amor de Deus que busca incansavelmente o bem-estar dos outros sem querer nada em troca. Este é o verdadeiro amor, né, que é chamado de amor ágape, né, até redundante, porque ágape é amor. Então, é um amor que não cobra nada de ninguém, não busca nada em troca para si, não está amando querendo nada em troca. É um amor incondicional e que não está esperando nada em troca. E a alegria, né? A alegria, ela é um reflexo do amor. E essa alegria somente Deus pode nos dar, né? Em Neemias está escrito que a nossa alegria, a nossa força, né, é a alegria do Senhor. É a alegria que vem de Deus, ou outras traduções, gozo, que não tem nada a ver com o nosso estado de espírito, de tudo estar bem em nossas vidas. Não é uma emoção passageira presente neste mundo. Ah, hoje estou alegre. Não, hoje eu não estou alegre. Hoje estou feliz. Recebi uma boa notícia. Essa alegria não é desta alegria que o fruto do Espírito está dizendo. É a certeza, né, da nossa salvação no presente e no futuro, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. E continuamos confiantes que Deus está conosco, que nos faz alegres. E esta condição de alegria conduz à paz. Não é a paz que o mundo dá. Jesus diz, olha, eu não vos dou a paz que o mundo vos dá. Não é essa paz, ausência de conflitos, ausência de guerras, ausência de problema. Não, a água pode estar entrando no barco e cheio de problema. Existe uma paz dentro de nós que somente o Espírito Santo pode nos dar, na certeza de que Deus está no controle de tudo e que no final tudo vai terminar bem. Essa é a nossa certeza, né? Não é ausência de conflitos, não é ausência de provações, é termos paz com Deus, é sabermos que a nossa comunhão com o Pai foi resgatada, ela foi reatada e que hoje nós podemos começar com o Pai. É aquela paz que transcende todo o entendimento, é a certeza de que tudo está bem com a minha alma e de que tudo está bem com Deus. Paciência. Essa paciência é recusar atacar
atacar quando se é provocado. Não é tolerância com o pecado. A tolerância com o pecado, ela deve ser zero, né? Mas nós precisamos recusar atacar as pessoas quando nós somos provocados, e isso é muito difícil. Hoje muito cristão, ele vive no toma lá da cá. Me provocou, recebeu. E ela é semelhante à longanimidade, que é resistir sobre uma carga pesada. O crente cheio do Espírito Santo, ele não recorre aos acessos de ira. Benignidade é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade pode se expressar por atos de bondade e também zelo pela verdade. E esta fé aqui não é otimismo, né? Tem gente que confunde esta fé como fruto com otimismo. Não, pensamento positivo, vai dar tudo certo, acredita. Não, esta fé não é isso, né? Essa fé aqui é fidelidade, é ser leal a quem nós estamos unidos por promessa. Esta fé aqui, ela fala de compromisso. Mansidão é submeter-se quando for preciso. Muita gente fala, nossa, mas fulano é muito frouxo, né? Fulano não tem sangue na veia, não sabendo que esta pessoa tem esta virtude maravilhosa. É quando nós submetemos, silenciamos, calamos, recuamos quando for preciso. É ser moderado, é não ser precipitado, teimoso, né? Ou arrogante. E temperança ou domínio próprio é ter domínio sobre os nossos próprios desejos e sobre as nossas paixões. No ponto 3, andar no Espírito é o segredo para vencer os desejos pecaminosos. Andar, se fala do nosso presente, fala da nossa vida diária, né? Submeter os desejos da carne. Nós só vencemos os desejos da carne que querem aflorar na nossa vida se nós nos submetermos ao Espírito Santo, se nós andarmos, se nós vivermos no Espírito. É viver em humildade, submissão e santidade. Santidade, nós já sabemos que é um estilo de vida do cristão. Fala na dignidade do nosso andar, que fala do nosso caráter, agradando a Deus e crescendo no conhecimento de Deus, demonstrando todas as características do Espírito. Não tem como eu dizer, sou benigno, mas não sou longânimo, não sou manso, ou sou manso, mas não sou benigno, não tenho temperança, não tenho fé. Impossível eu dizer que eu tenho fruto do Espírito e eu não produzo as 9 virtudes. O fruto do Espírito é um pacote pronto, que não tem como separar e escolher qual deles eu quero produzir. Eu sou manso, mas não tenho fé, não sou benigno, não tenho amor, não tenho paz. À medida que nós vamos nos rendendo ao Espírito Santo, nós vamos sendo transformados por Ele. É a separação total do pecado. É a separação total do mundo e da carne. São inimigos que nós somente venceremos, não por esforço pessoal, mas com a ajuda do Espírito Santo. É romper definitivamente com o mundo e com a carne. Nós não podemos ser um crente, um cristão, em cima do muro. Uma hora está no mundo e uma hora querendo agradar o Espírito Santo. Hoje eu quero agradar o Espírito Santo, mas amanhã estou agradando os meus desejos carnais. Não tem como. Ou eu me submeto ao Espírito Santo, ou eu me submeto ao pecado, à escravidão, às obras da carne. Eu preciso romper definitivamente com o pecado. O crente, ele não pode ter pecado de estimação. Isso quer dizer que nós somos
crucificados com Cristo, é ter nossos passos governados pelo Espírito Santo de Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre diferença e relação entre fruto e os dons do Espírito. Qual a diferença entre o fruto e os dons espirituais? Os dons espirituais nós recebemos do alto, por intermédio do Espírito Santo. E o fruto do Espírito, ele é produzido dentro de nós. Os dons é o poder de Deus que nos capacita para a pregação do Evangelho e o crescimento da obra de Deus. E o fruto do Espírito e os dons é que o Espírito Santo também faz por intermédio de nós, né? Ele nos usa e é demonstrado ao mundo o poder, né? Os milagres por intermédio do Espírito Santo. E o fruto do Espírito, ele é o nosso testemunho do que o Espírito Santo fez dentro de nós. A transformação de vida que somente Ele pode fazer dentro de nós. E somente assim, produzindo o fruto do Espírito, nós podemos dizer que nós somos luz e sal neste mundo corrompido. Os dons não salvam, enquanto que o fruto do Espírito é a característica de um salvo. O que eles têm em comum, então? É a fonte, apenas a origem, porque todos vêm do Espírito Santo. Ambos são procedentes do Espírito Santo. Nós já falamos que o amor encabeça a lista e que as demais virtudes são reflexos do amor. Uma pessoa que não tem o amor, impossível ela praticar, né, produzir alguma dessas outras 8 virtudes. Paulo, em Gálatas, ele resume toda a lei no amor ao próximo. É claro que ele supunha, né, ele está citando a mesma coisa que Jesus disse, mas Jesus disse que a lei resumia em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E Paulo aqui em Gálatas, ele resume a lei em apenas um mandamento, que é amar ao próximo. É claro que ele supunha que aquela igreja, né, já amava a Deus sobre todas as coisas. Então ele diz que a lei toda, né, a lei e os profetas se resume no amor. E a graça também, ela se resume no amor. E em 1 Coríntios, né, Paulo, ele diz que sem o amor e tendo os dons espirituais, ele não seria nada. E nós também não seremos nada. Não adianta nada eu ter dom de operação de maravilhas, ter toda a sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, se eu não tiver o amor. Isso não vale nada. Eu posso vender toda a minha fortuna e doar para os mais necessitados, mas se eu não estiver fazendo isso pelo amor que é produzido dentro de mim, que foi derramado em meu coração, não tem nenhum valor. Paulo, então, ele resume tudo nesse capítulo. Ele diz que todas as coisas passam. A única coisa que permanece para sempre é o amor. Jesus disse que nós seremos conhecidos pelo amor demonstrado para as pessoas. No ponto 2, os dons na igreja. Então, se os dons não salvam, então eles não são necessários? Eles são necessários e urgentes. Nós precisamos buscar os dons espirituais para que o pecado não reine em nosso meio, para que a obra de Deus cresça, para que o Evangelho seja pregado com poder, com ousadia, com coragem, e almas agreguem ao corpo de Cristo. Imagina a grandeza de uma igreja que tem o fruto do Espírito e os dons. Imagina um cristão que tem os dons espirituais e também foi produzido nele o fruto do Espírito. Os dons, eles não podem ser desprezados por nós. Nós devemos buscá-los veemente, assim como nós devemos produzir o fruto do Espírito, é necessário os dons espirituais na obra de Deus.
Se não houver os dons espirituais, o crescimento da igreja fica atrofiado. A igreja cresce, mas num ritmo muito lento. Cresce, mas não na mesma proporção do crescimento inicial da nossa igreja, Assembleia de Deus, lá em 1910, mais ou menos. O comentarista, ele compara os dons como um andaime em construção. A construção, né, as paredes, quando nós estamos levantando, chega a um ponto que ela precisa de um andaime. Se não tiver, as paredes não vão mais para cima, né? A obra vai ficar parada, porque o andaime ajuda, né, o crescimento de um edifício. E também, sem o fruto do Espírito, a igreja para de crescer. Porque o nosso mau testemunho, que está acontecendo muito hoje, afastam as pessoas do Evangelho. Ou nós abrimos brechas para que as pessoas desprezem o Evangelho de Jesus. Os grandes escândalos afastam muitas pessoas do Evangelho. No céu, nós não precisaremos dos dons espirituais. Somente aqui nós vamos precisar deles, mas somente com eles nós podemos enfrentar o maligno, as heresias, os falsos profetas e o pecado dentro da igreja. No tópico 3, nós vamos falar sobre o Espírito se opõe à carne. É uma guerra constante dentro de nós, escreveu o apóstolo Paulo. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. Um tentando impedir que nós façamos o que nós não queremos fazer. Então, o Espírito, né, cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o Espírito. Um contrapõe ao outro para que não façais o que nós queremos. Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, não estamos debaixo da lei. E a natureza pecadora não nos impede de servir a Deus como devemos. Se nós nos submetermos à nossa natureza pecaminosa, nós não servimos a Deus como nós deveríamos servir. Se nós cedendo aos desejos, se nós estamos cedendo aos desejos pecaminosos, é porque quem dirige as nossas vidas não é o Espírito Santo. O pecado em nossas vidas, ele deve ser um acidente de percurso. Se nós estamos cedendo aos pecados, às obras da carne, é porque a nossa velha natureza, ela não foi mortificada ainda. Primeiro ponto, legalismo. Estar livre da lei não significa que esta pessoa possa viver ilegalmente. Não foi isso que Jesus quis dizer, ou que Paulo quis dizer. A liberdade, ela não pode ser confundida com licença para pecar. Ninguém será justificado diante de Deus, porque teve liberdade para pecar. Paulo diz que o justo viverá da fé. Ele estava dizendo para os irmãos daquela igreja na Galácia. Os judaizantes estavam influenciando os gálatas a voltarem ao legalismo, aos velhos rudimentos. O que eles ensinavam era egocêntrico, motivado pela carne, porque é hostil ao espírito e nenhuma preocupação com o próximo. Quando nós produzimos a obra da carne, nós revelamos a nossa falta de amor e que não estamos preocupados com as outras pessoas. Nós somos egocêntricos, estamos preocupados apenas em satisfazer os nossos desejos. Os outros, problema deles. Enquanto que a lei do Espírito nos escraviza a servir o nosso próximo em amor. Esta é a lei do Espírito. Enquanto a lei da carne, né? A lei da carne, ela nos incentiva, né, a desprezar os outros e pensar só em nós, a lei do Espírito é diferente, né? Ela nos escraviza a servir o nosso próximo em
amor. Viver na lei depende da carne e viver no Espírito depende da graça. Eles queriam obrigar os gentios a viverem como os judeus. E os judeus convertidos queriam viver como os gentios. E Pedro foi um exemplo, disso, e Paulo o repreendeu na frente de todos. No ponto 2, a carne e o Espírito. A palavra carne, ela pode significar várias coisas e depende de como ela está inserida no texto e no contexto. A palavra grega sarkis, carne, pode significar fraqueza física e corpo, pode significar o ser humano, pode significar o pecado e ou os desejos pecaminosos. Paulo escreveu que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui as obras da carne, elas significam um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano e da mesma forma a palavra grega, abre aspas, pneuma, espírito. Conforme o texto, pode se referir ao Espírito Santo, Então, conforme ela está inserida no texto, a palavra pneuma, ela pode se referir ao Espírito Santo, ela pode se referir ao Espírito do homem, pode se referir aos anjos e ou aos espíritos caídos imundos. O segredo é que nós devemos morrer diariamente para o pecado. Devemos diariamente mortificar o nosso eu. É um dia de cada vez. Somente assim nós vamos mortificar as obras da carne. No ponto 2, os vícios. Quem é blindado? Ninguém. É todo dia crucificando os nossos desejos e as nossas paixões. Mesmo quem tem os dons espirituais, recebeu o poder, ninguém é blindado. É viver, é andar em espírito para nós não cumprir os nossos desejos pecaminosos, as concupiscências, dos olhos, a soberba da vida. Ninguém é blindado. Nem novo, nem velho, ninguém é blindado. Por isso, diariamente, nós devemos nos sujeitar ao Espírito Santo e sermos guiados por Ele. Ele sabe o caminho, Ele sabe por onde Ele irá nos conduzir. Nós precisamos ouvir a voz dEle e não endurecer o nosso coração quanto às suas orientações. Ele não nos obriga a segui-lo. Nós somos livres para isso. A estes 15 vícios, Paulo chama de obras da carne. Nós sabemos que tem outras listas, de obras da carne, que não vai dar tempo de nós comentar sobre elas aqui, que está em Romanos, Coríntios e também em Timóteo. Ele é categórico ao afirmar que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. São classificados assim, em 3 categorias. Primeira categoria, sexo ilícito, imoralidade sexual ou prostituição. Onde nós encontramos esse pecado? Filmes, fotos, publicações pornográficas, tudo isso são obras da carne. E hoje nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos o mundo na palma da nossa mão. Nós temos o pecado da prostituição na palma da nossa mão. Então precisamos fazer um conserto com os nossos olhos, fazer um conserto com os nossos ouvidos, para nós não cairmos nestes grupos de vícios pecaminosos das obras da carne. A impureza. O que é impureza? São atos sexuais, pecados sexuais, vícios pecaminosos, pensamentos pecaminosos e desejos do coração. Mas não tem como proibir o pensamento, mas nós podemos repreendê-lo imediatamente. E lascívia. O que é lascívia? Sensualidade. A pessoa seguir suas paixões a ponto de perder a vergonha e a decência. E hoje, infelizmente,
Nossas igrejas estão cheias disso. Nada mais tem importância para estas pessoas. O segundo grupo, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Adoração de espíritos, adoração a ídolos e pessoas também. Tem gente que adora, idolatra as pessoas, filho, marido, casa, trabalho, dinheiro. Isso tudo é idolatria e obra da carne. Colocar alguém ou algo no mesmo patamar ou acima de Deus ou de sua palavra. Feitiçarias, espiritismo, magia negra, quiromancia, necromancia e tantas outras formas de feitiçarias. O terceiro grupo, pecados de ordem social, misericórdia. Este aqui nós temos que vigiar muito, porque muitos de nós estamos enquadrados neste grupo. São as inimizades, as porfias, as emulações, as iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Lutas por superioridade. Encontramos muito em nosso meio. Ressentimentos. Hoje o que nós mais temos são pessoas ressentidas. Inveja pelo sucesso dos outros. Fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Tem cristão que diz, né? Crente que diz: eu sou crente, mas minha boca não é, meu braço não é, meu olho não é, meu ouvido não é, meu pé não é. Está precisando nascer de novo. Cobiça do poder. Tem pessoas que não satisfazem, né, no patamar que ela está. Ela quer sempre mais. Né? Foi o pecado de Lúcifer. Ele queria poder. Ele não queria ser mandado, ele queria mandar. Muitas pessoas hoje estão vivendo este mesmo contexto. Odiar uma pessoa porque ela possui o que nós não temos, mas queremos ter. Devemos orar para que isso não aconteça conosco. Matar o próximo, isso literalmente ou espiritualmente. É para fazermos nessa lição, ela serve para nós fazermos um exame de nós mesmos. Nossa, fulano, ciclano, não, é um exame pessoal, é introspectivo. Esse exame de nossas atitudes, se elas são espirituais ou se elas são carnais, se os nossos desejos são espirituais ou se os nossos desejos eles são carnais, e o que está regendo o nosso comportamento. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo e, se tem te ajudado, possa alcançar outras pessoas e que elas também sejam ajudadas com essa palavra maravilhosa. Eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês, aos irmãos, às irmãs. Obrigada por cada comentário, meu Deus. Eu não sei agradecer o carinho de todos os irmãos. Mas que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando, né? Te fortalecendo, te capacitando para esta obra tão maravilhosa. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.